No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso com a professora Carolina Santos. O tema, Direito Internacional e a Era Digital. Durante as aulas, você vai conhecer os conceitos, fontes e princípios fundamentais. Vai entender a hermenêutica e o que torna o direito internacional privado diferente do direito internacional público. Assista a aula 1. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Essa semana nós vamos falar um pouquinho de direito internacional. Eu sou a professora Carolina Santos, tenho uma experiência de mais de 15 anos na área, sou advogada internacionalista, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, também sou pesquisadora da Universidade de São Paulo e membro da Comissão do Meio Ambiente e responsável pela Comissão do Meio Ambiente Digital pela OAB São Paulo. E para falar um pouquinho de direito internacional ao longo dessa semana, trazendo a importância desse tema e dessa matéria que vai para além dos operadores do direito, vai para toda a sociedade, porque nós interagimos o tempo inteiro dentro de relações internacionalmente estabelecidas nessa era digital. Nós vamos fazer um apanhado da primeira até a última aula durante a semana toda, tratando dos pequenos aspectos do direito internacional. Nessa primeira aula, nós vamos conceituar os fundamentos históricos, trazer o contexto histórico da formação do direito internacional. E ao longo da semana, nós vamos tratando dos conceitos basilares para poder evoluir no raciocínio do que hoje nós temos como direito internacional na era digital. E também tratar, na última aula, da aplicação prática desse tema, né? Quais os usos que a gente tem tanto na esfera do direito, quanto na esfera de uso comum, popular, para uma acessibilidade maior do povo, dos seus direitos, deveres na rede, tendo em vista o direito internacional. Então agora nós vamos tratar do contexto histórico, vamos tentar contextualizar essa matéria e desmistificar essa matéria que é tão utilizada atualmente, mas ela vem desde os primórdios da humanidade. Como surge o direito internacional? Nós temos, desde a evolução humana, o contexto do nomadismo. A população se movimentava ao longo de diversas regiões para buscar recursos alimentares, recursos naturais, e assim não se estabeleciam em determinada região. Ao passar do tempo, com a evolução tecnológica, a descoberta do fogo e da agricultura, foi possível o estabelecimento de grupos em territórios próprios, dando origem ao que a gente tem hoje por territorialidade, conceito de nação estabelecida em um determinado local. E dali vêm os seus valores imateriais. A partir do momento do desenvolvimento do fogo e da agricultura, com o crescimento da população num mesmo local, vai se criando laços entre esses indivíduos. Para além do conceito do território, territorialidade, que dentro do direito é muito importante para a questão da jurisdição, poder de dizer o direito em determinado local, pelo Estado soberano de direito, a gente tem valores imateriais que vão surgindo. As crenças de um povo, a sua língua, a sua forma de vestir, seu modo de festejar, a sua forma de cozinhar alimentos, de criar as suas famílias, seu viés religioso. Então, todo esse aparato imaterial também é objeto do direito e também é análise do direito internacional a ser protegida e tutelada dessas relações internacionalmente estabelecidas. Então, como marco inicial das relações entre nações internacionais, nós temos a descoberta do fogo, da agricultura, que viabilizou, possibilitou a formação de agrupamentos humanos em determinado local, conceitos de territorialidade, soberania, valores imateriais de um povo, dando origem à necessidade de proteção de tais bens imateriais, mas também dos bens materiais. Uma vez estabelecido o povo em determinada região, ali é observado um determinado aparato de insumos, de produtos próprios, peculiares daquela região, daquela geografia. Uma vez estabelecido o povo naquele local, ele vai absorver e utilizar todo o recurso natural daquela região própria, mas vai haver a necessidade de haver trocas comerciais, trocas de produtos que ali naquela região não é favorecida, que ali não tem um viés
de troca comercial começa a existir a partir desse conceito de sedimentação. Acaba o nomadismo, a partir da evolução tecnológica, a agricultura, desenvolvimento e descoberta do fogo, do uso do fogo, fixam-se em determinado local, surge a questão da territorialidade, da questão da proteção dos bens imateriais, que é todo o contexto cultural de um povo, religioso. Então, junto com isso, a questão de tutela, de proteção, o direito vem dessa necessidade de regramento e tutela de um povo e das relações entre si. E com isso, a partir do momento desse estabelecimento, para além desses valores imateriais, há a necessidade de proteção desses bens materiais. Quais são eles? As riquezas materiais daquela determinada região e daquele povo. Não tem determinado insumo, não tem determinado produto, se fixou ali. Preciso de um produto que está em outra região. Como eles passaram a fazer? Começa o escambo, as trocas comerciais, nasce o mercado, lex mercatória, né, lá do passado. Então começam as ideias iniciais de troca entre nações, entre povos internacionais. Começa o direito internacional. Não começa o direito internacional de forma positivada ainda. Ele começa de uma forma costumeira, direito consuetudinário. Aquele direito que vai se construindo ao longo do tempo pelos usos e costumes de um determinado local, de um determinado povo. Então, assim, a necessidade de proteção para além do território, agora dos bens materiais de um povo, com as trocas que começam a ser estabelecidas pelo escambo. Já temos uma ideia inicial da necessidade do surgimento e do porquê do surgimento de um direito entre nações, advindos das trocas comerciais e da proteção dos bens imateriais de direito, culturais, valores religiosos, língua materna, entre tantos outros que o direito acaba por tutelar. E na interação com outros povos também tutela essa relação entre nações para preservar esses patrimônios. Daí, então, a partir de outra evolução tecnológica, avançando mais um pouquinho, nós temos a descoberta das cunhagens dos metais. A partir da cunhagem dos metais, a invenção da moeda, moneta, o valor agregado a um símbolo para simbolizar valor, um símbolo monetário para poder viabilizar as trocas comerciais de forma mais simples, nas viagens, nas cruzadas, para que fosse viabilizado um comércio internacional de forma mais intensificado. Vejam, junto com esse contexto de cunhagem dos metais, de descoberta de cunhagem dos metais e impressão de moedas, nós temos nasce uma importante ramificação do direito, que é o direito financeiro, monetário. Uma nova seara se abre não só para o direito internacional, mas uma de autonomia própria, com valores e princípios próprios. Decorrentes do direito econômico, surge o direito financeiro e monetário. Por quê? Com a cunhagem dos metais, atribui-se valor, atribui-se direito, valor agregado a uma unidade representativa de valor. Ou seja, um Estado passa a ser responsável pelo valor ali impresso. Claro, lembramos que à época as moedas tinham valor de per si. Elas tinham um valor próprio do metal com o qual eram cunhadas. Ouro, prata, bronze, tinha a sua gramagem, a sua pesagem e o seu valor próprio pelo valor agregado materialmente àquela unidade representativa de valor. A moeda simbólica passa com a cunhagem e o brasão de um determinado Estado de direito, de uma determinada nação, atribuindo o valor agregado a essa moeda. Aí a gente já tem um outro estudo decorrente das evoluções do direito internacional, que é o estudo do direito monetário. Veja como a evolução tecnológica imprimiu um marco para o acontecimento do direito internacional. Desde a evolução, fogo, agricultura, descoberta dos metais, aprendeu-se a cunhar os metais e assim fazer moedas com valor próprio, posteriormente moedas de valor conferido a elas, moedas símbolo, unidade de valor representativa de um direito agregado àquela unidade representativa de valor, de um direito imprimido por uma nação soberana de direito.
que passa a ter o dever, a obrigação de se responsabilizar por aquilo que ali está impresso. Se responsabilizar no âmbito nacional, mas sobretudo no âmbito internacional. Veja, nessa época se falam de mercados e cruzadas entre nações. Então, a importância de um Estado soberano de direito honrar o valor ali agregado. Surge o direito internacional, o direito monetário e o direito financeiro. Vejam quantas ramificações vão se tornando possíveis e necessárias com a evolução da humanidade, com a evolução tecnológica. As descobertas sempre é o fator motriz, o fator chave para a evolução do direito internacional. Outra característica que se faz importante salientar é que essa questão do direito internacional, muito falada atualmente como o direito da atualidade, da era digital, como a gente está vendo nesse contexto histórico, ela vem desde os primórdios da humanidade. Apesar de não haverem registros anteriores, muito anteriores, há a necessidade de se ter conhecimento de que o direito internacional ele se estabelece desde a antiguidade. Então, hoje trabalhamos com tratados internacionais de direitos, convenções, mas sim, o direito internacional ele é muito antigo e ele vem desde o estabelecimento da sociedade em um determinado local, viabilizando esse contexto de relação entre nações internacionais. Passando mais adiante, nós temos, depois da era mercadológica mais intensificada, esse primeiro momento de trocas que foi posterior ao escambo, simbolizado pela moeda símbolo, moeda de valor agregado, depois moeda símbolo, tudo isso viabilizando o crescimento e o refinamento do direito internacional, com sub-ramos já, né? Primeiro a gente tem um direito entre nações, depois a gente tem um direito internacional financeiro, monetário, a partir da moeda, dessa cunhagem dos metais, e aí a gente passa por uma segunda fase, ainda na antiguidade, onde houve a necessidade de se proteger território. Isso porque os povos foram se multiplicando, os povos ali estabelecidos, eles foram crescendo, se desenvolvendo, e assim os seus bens de consumo foram se tornando cada vez mais escassos, havendo a necessidade de intensificar as trocas, mas também uma busca por expansão de território. Essa questão da territorialidade acaba culminando no marco inicial da normatização no direito internacional. Por quê? Temos no Império Romano uma expansão territorial tão acirrada, sob um viés religioso, justificada pela catequização, pela expansão do cristianismo em toda a Europa, que ia para além das fronteiras geográficas, destruindo esse valor imaterial dos povos, dando origem à insurgência do povo europeu como um todo, num movimento que originou o protestantismo. O povo, indignado com aquele aviltamento de suas fronteiras, para além da exploração através de tributos que ali eram estabelecidos pelo Império Romano, mas também imposição, muitas das vezes, da sua própria cultura. A questão do cristianismo, à força, deu origem a um movimento de revolta no povo, surgindo um movimento protestantista, estabelecendo uma guerra na Europa, naquela região do continente europeu, por mais de 30 anos, a Guerra dos 30 Anos. Com isso, a humanidade passou a observar um momento importantíssimo que é a noção de perda humana, a noção do valor humano, que antes não ficava tão em voga antes das grandes guerras. Era-se tutelado a questão comercial, mercadológica, territorial, mas a imensa perda humana, imposta pela Guerra dos 30 Anos, trouxe para a consciência da humanidade a necessidade de proteção da vida em si. Antes sequer se pensava na necessidade de se tutelar a proteção da vida humana, que depois decorre para os valores de dignidade, valores supralegais, né? Bens de direitos imateriais sine qua non para a própria existência. Então a vida humana ganha um destaque nesse momento do direito internacional. E aí então nós temos, para pacificar essa Europa devastada por uma guerra de 30 anos, o primeiro tratado internacional de direito que foi estabelecido, o Tratado de Westfália, 1648. Foram, na verdade, diversos documentos assinados com o fim e o escopo de pôr fim àquela guerra que já durava por mais de 30 anos, por busca de territórios, por expansão territorial e imposição religiosa.
com esse movimento protestantista que veio com essa insurgência da população contra esse domínio de suas culturas, de suas fronteiras, houve então a necessidade de se pacificar toda aquela região, pondo fim à guerra com o primeiro documento formal de direito internacional. Então, o direito internacional ele surge com o Tratado de Westfália, como muitos autores dizem. Não, ele não surge com o Tratado de Westfália, mas o direito internacional ele surge formalmente. Há a existência de uma primeira normatização que se tem conhecimento de direito internacional a partir de 1648. Por isso, esse é um marco da primeira normatização de direito internacional, apesar de que, como estamos aqui contextualizando, o direito internacional ele existe desde o momento em que os grupos humanos se estabelecem em um determinado território, fazendo as primeiras trocas comerciais, ali com o sedentarismo e desenvolvimento tecnológico. Ou seja, é errado dizer que o direito internacional surge em Westfália, em 1648, com o primeiro tratado. Não, como sabemos, o direito também ele é o direito consuetudinário, aquele direito que ele vem sendo construído ainda de forma abstrata, né? É o direito não só normatizado, não é mesmo? Nós conhecemos isso tanto no direito e a população como um todo sabe, é o direito costumeiro, um direito que vem se estabelecendo. Então, assim, o direito internacional veio ganhando forma, veio ganhando corpo ao longo da história da humanidade, não só com a sua primeira formalização, mas desde o início, onde começa a tutelar essas relações entre nações, primeiro, relações comerciais, relações mercadológicas, depois, a partir da criação da moeda, direito financeiro, direito monetário. Veja a importância do direito entre nações, do direito internacional. Ele ganha força e vai criando ramificações próprias, como direito financeiro, direito monetário, institutos de direito, institutos do direito econômico e das relações internacionais também, não só do direito, mas das relações internacionais, como conceitos financeiros de troca cambial a partir da moeda sendo estabelecida, da cunhagem dos metais das primeiras moedas com valor simbólico, ali com valor agregado. Nós temos a necessidade de fazer o câmbio e saber esse deságio entre moedas. O valor importa dizer o direito a elas direito atribuído a essas moedas por um determinado Estado soberano de direito que passa a ter o dever e a obrigação de honrar com aquele valor ali atribuído. Pacta sunt servanda, que é um princípio de direito internacional, que é a obrigação de cumprimento contratual estabelecido. Ora, se eu tenho uma moeda de valor imaterial e agrego valor a ela, eu tenho um contrato de direito de fazer cumprir aquele valor atribuído à moeda. Então, são diversas ramificações que se abrem do direito internacional, desde a época da antiguidade, e que vai evoluindo e se refinando junto com a evolução da história humana. Então, esse contextualização histórica, ela se faz de uma forma ímpar para que a gente possa entender que o direito internacional ele não é um direito estático. Assim como todo direito, ele acompanha a evolução das sociedades, mas o direito internacional de per si ele é muito mais dinâmico. Ele acompanha tanto a evolução tecnológica quanto a evolução das relações entre as nações. Então, ele se torna dinâmico, ele se torna criativo no sentido de produzir mais relações de direitos e refinado no sentido de tanto trazer uma evolução para a esfera do direito que acompanha a esfera tecnológica, como, por exemplo, a citada relação monetária. Cria-se uma moeda, uma forma nova de representar valor, uma simbologia de representação de valor que por si só já agrega direito. O dever do Estado de fazer cumprir aquele valor que foi atribuído a um símbolo monetário. Há também a necessidade do regramento dessa relação, de se fazer cumprir onde? Dentro da nação, nacionalmente, mas também internacionalmente. O que importa é dizer quais são as regras que vão proteger, por exemplo, a partir da criação da moeda, o sistema bancário, que junto com as moedas surgem os bancos. O Estado passa a ter que tutelar uma ramificação muito mais sofisticada do que só o território, do que só o valor imaterial, que já é muito, né?
ao valor cultural, a defesa de um território, da cultura de um povo, passa também a ter que tutelar, para além das relações imateriais estabelecidas, as relações também de direito estabelecidas dessa questão financeira, monetária. Porque surge a questão bancária, as instituições bancárias. O Estado passa a ter que fazer e estabelecer regramento para essas trocas entre bancos nacionais que passam a emitir moedas, posteriormente bancos internacionais, questões cambiais passam a surgir. Vejam, são diversas áreas que se abrem das relações internacionalmente estabelecidas. Se a gente vem desse contexto histórico, nós podemos observar o quão refinado e dinâmico é o direito internacional, não só agora na era tecnológica e na era digital, mas desde o início dos primórdios da humanidade. Passamos pelo escambo, passamos pela era mercadológica, criamos a moeda. Da moeda vimos que houve a necessidade de um sistema bancário, regramento desse sistema bancário. Para além do sistema bancário e de regras nacionais para poder tutelar essa questão de direito, passa a existir a questão de tutelar esse direito também entre nações. Como se dará a relação com a moeda num sistema internacional? Bancos, instituições financeiras em relações internacionais. Veja a sofisticação do direito internacional, como ele requer um estudo profundo desde a era de um contexto de escambo, até mesmo passando pelo mercado, era tecnológica, a criação de uma moeda, cria-se um direito financeiro, bancário, instituições financeiras. Então é uma riqueza de diversas ramificações que se abrem e vão evoluindo até os dias atuais. Então nós tivemos o Tratado de Westfália, 1648, como marco inicial da primeira normatização de um tratado de direito internacional. Mas isso foi evoluindo e não conseguiu, de toda forma, pacificar como um todo a Europa por um longo período. Nós vivemos aí, na história da criação, do contexto de identificação das origens do direito internacional, o período de guerras. Passamos para a Primeira Guerra Mundial. Dali por diante, passa a também esse período de ser uma guerra marcada por buscas de domínio territorial, de expansão territorial, domínio de povos. É uma era marcada por guerras. Esse período das grandes guerras é um marco muito forte no direito internacional, porque ali são feitos os primeiros documentos de direito internacional basilares que norteiam todo o aparato normativo de direito internacional até os dias atuais. Da Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Versalhes, que também visou por fim a Primeira Guerra Mundial, mas ali teve-se em conta, no Tratado de Versalhes, assinado em Paris, que ele não colocou, não pacificou totalmente o contexto bélico, dando origem, inclusive, posteriormente, à Segunda Guerra, porque ele teve um viés tão somente econômico. O direito internacional ele vai evoluindo no sentido de ver que a vida humana ela tem um peso muito maior e uma abrangência muito maior que requer a tutela da normatização, a tutela do direito internacional como foco principal. Isso porque um tratado internacional de direito que pôs fim à Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, que visou tão somente punir a Alemanha na época e impor uma indenização pelas consequências da guerra, ela não conseguiu pôr fim porque não pacificou a relação internacionalmente estabelecida entre os Estados soberanos de direito. Veja, nisso a gente vai vendo uma evolução do direito internacional para que ele traga uma harmonização entre os povos. Para além dos interesses de cada Estado soberano de direito em si, os tratados de direito internacional na esfera do direito público, uma vez que tenham um viés maior de interesse do direito das nações, ele requer uma análise da proteção do valor imaterial maior a ser tutelado pelo direito, que é a vida humana. Então, nós temos o Tratado de Versalhes como um segundo documento formal do direito internacional que pôs fim a uma grande guerra. Primeiro, o Tratado de Westfália, 1648,
Depois, o Tratado de Versalhes, pondo fim à Primeira Guerra, mas não pacificou, porque não teve esse olhar para o viés humano como ponto central. Teve um olhar, um tratado internacional de direito público com um viés econômico, de reestruturação de pós-guerra, de sanção. Veja, o direito internacional ele vai evoluindo para que se tenha noção de que o seu bem maior é a vida humana e a pacificação social que viabiliza, condição sine qua non, a vida humana, a existência humana na Terra. Né? Porque com a corrida armamentista, nós vamos analisar mais adiante que uma ameaça de uma guerra nuclear, por exemplo, põe por fim todo o interesse de um regramento internacional e põe em risco a própria vida humana. Então, a importância do direito internacional de mediação das relações entre os Estados, entre as nações internacionais, para a harmonização da sociedade como um todo. E aí os interesses menores, tratados em tratados internacionais de direito, convenções ou acordos internacionais de direitos, bilaterais ou multilaterais, com enfoque próprio na economia, desenvolvimento político, social, em searas específicas, ele ganha um peso menor. Aqui a gente fala de primeiros documentos que registram a formação da estrutura da normatização do direito internacional que põe fim à guerra. Mas ele também tinha como escopo maior estabelecer fronteiras geográficas e territórios próprios e reestabelecer o direito de cada povo de ter o seu valor imaterial protegido. Não queriam todos ser dominados por Roma. Então, teve um sucesso o primeiro Tratado de Direito Internacional, em partes, pacificou, sim, mas manteve um ambiente hostil porque não teve como visão maior a questão da proteção da vida humana a longo prazo. O Tratado de Versalhes, da mesma forma. Então, só a partir da Segunda Guerra Mundial, onde há aquela perda humana imensurável, uma segregação racial de uma forma gritante, a ponto da sociedade clamar por uma proteção internacional maior pelo respeito à própria vida, porque sempre vem da sociedade, do sentimento da sociedade, a função maior do direito, proteger os bens imateriais, os valores de uma sociedade, pacificar. Então, isso ocorre com a evolução do direito internacional nesse período de guerras, maiormente com a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, com a Carta das Nações Unidas, é que a gente tem a criação de uma primeira organização internacional de peso, cujo intuito maior é a manutenção da paz entre as nações de forma permanente. Veja, surge um instituto novo de direito internacional, as organizações internacionais. Um ator na cena internacional para além dos estados soberanos de direito. Surge a ideia de um ator na cena internacional, as organizações internacionais, de poder derivado. Não mais próprio, poder de soberania próprio, que é característica de cada estado soberano de direito. Mas a partir da Segunda Guerra, nós temos o surgimento de uma forma mais significativa, com a criação da ONU, de um novo ator internacional, na cena internacional, de delegação, de poder derivado do próprio Estado-membro, que delega uma parte de sua soberania para aquela organização internacional funcionar de forma autônoma. Veja, as organizações internacionais provêm da junção da vontade de diversos Estados-membros se agregarem por um bem maior para além do bem específico de cada unidade federativa. E aí elas criam essa organização de poder derivado que tem de per si uma vontade autônoma para além dos Estados-membros que as criaram. Então, um instituto de direito novo. Veja o direito internacional tendo mais uma ramificação e sendo mais sofisticado, criando organizações internacionais com fins específicos que não se confundem com os fins próprios daquele ente que a criou, com os interesses próprios para o benefício de cada nação, de cada Estado soberano de poder, e sim, visando o bem comum, noção trazida do período de guerras. Não adianta, numa sociedade com diversos Estados soberanos de direito, o estabelecimento de relações internacionais
só de viés econômico, só de viés político, que fomenta um ambiente hostil que acaba culminando em guerras. Então, há uma nova visão do direito internacional como direito das gentes. E aí a gente tem um primeiro marco na literatura de uma citação, inclusive nestes termos, e não como direito internacional, 1780, Principle of Morals and Legislation, de Jeremy Bentham. O que ele traz? O direito entre nações, o direito das nações. Ele não cita como o direito internacional, ele cita como o direito das nações. Um conceito, inclusive, que vem sendo retomado como uma evolução do direito internacional. Como sendo o direito internacional uma parte do gênero direito das nações. A gente retoma esse conceito como a gente vai proteger a partir de agora, principalmente depois do estabelecimento das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU, onde os Estados-membros têm que olhar para os interesses comuns de sustentabilidade e crescimento sustentável da humanidade como um todo, para além dos seus interesses específicos, impondo uma observação ao direito da nação humana, da humanidade, e não um direito só entre nações. Sim, há necessidade do amparo do direito entre as nações, da normatização do direito estabelecido entre as nações e entre os nacionais de direito, que nós vamos estudar mais adiante, dentro de sujeitos de direito internacional, que o nacional de direito também é um titular de direitos na cena internacional. Então, esse direito internacionalmente estabelecido entre relações entre nações internacionais, ele seria uma espécie do gênero do direito das nações como um todo, um direito da gente, um direito maior, uma evolução, pelo bem comum. A partir da criação da ONU, da Organização Internacional em 1945, surge essa ideia maior de sustentabilidade, de tutela do meio ambiente, o que era impensável antes. Antes, o foco anterior do direito internacional era econômico, financeiro, territorial, questões imateriais de um povo, vai evoluindo. Agora, a tutela maior é por um meio ambiente sustentável, até porque sem o meio ambiente não há vida na Terra. Veja a evolução do direito internacional. Hoje nós falamos em taxa de negociação de carbono, de necessidade de observância das empresas a um desmatamento menor, a uma proteção do meio ambiente em detrimento dos seus interesses privados. Função social da propriedade, que já está inclusive normatizada nas constituições, é um direito supralegal. Função social da propriedade. Não basta você ter uma empresa, você tem que garantir que essa empresa cumpra a sua função social e que dentro dessa função social esteja embutido o conceito de proteção do meio ambiente. Então, temos a ideia da criação de um meio ambiente sustentável, de um crescimento globalizado, tendo em vista o desenvolvimento humano, mas com proteção do meio ambiente verde, e agora, mais do que nunca, do meio ambiente digital. Artigo 225 da Constituição Federal, direito à proteção de um meio ambiente saudável, meio ambiente verde, condição sine qua non da existência da vida na Terra, que é o meio ambiente natural, mas também o meio ambiente digital. O meio ambiente digital é uma subespécie do meio ambiente do 225 da Constituição. É o meio ambiente onde mais vivemos na atualidade. Então, hoje é uma nova seara do direito internacional, o meio ambiente digital. É o local onde mais se estabelecem direitos e obrigações na vida humana cotidiana, desde o momento em que nós acordamos, onde se dão as relações, onde se estabelece o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso estudo. Tudo passa pela era digital. Então, esse novo meio ambiente também há de ser analisado sob um viés de segurança pública, relações entre jurisdições transfronteiriças. Houve a mitigação das fronteiras geográficas, então o direito internacional ele vem muito requisitado nessa era digital. Não há fronteiras geográficas na rede. Então, esse desenvolvimento de um meio ambiente sustentável na era digital, ele passa pelo meio ambiente digital
que requer também o olhar do direito internacional para permitir a segurança, o direito de propriedade, a acessibilidade, luta contra o etarismo, o acesso também dos mais velhos ao meio ambiente digital como condição de direito à dignidade, que é um direito fundamental, a proteção do menor na rede, a proteção das relações comercialmente estabelecidas, porque, de toda forma, no meio ambiente digital, maiormente, essa relação comercial ela se dá entre países diferentes, jurisdições diferentes simultaneamente. Qual regra que eu aplico? Qual jurisdição que vai ter a competência para dirimir um eventual conflito estabelecido na rede simultaneamente em jurisdições diversas, às vezes mais de uma? O caminho do direito internacional passa, neste momento, maiormente pelo meio ambiente digital, com a intenção e o viés maior de pacificação social, lembrando os impactos do meio ambiente digital, da era tecnológica no meio ambiente natural. Há que se ter essa preocupação. Para onde vão essas baterias? Da onde se tira tanta energia? Energia sustentável? Aonde vai haver o descarte de tantos bens digitais? Para que um não impacte no outro, lembra? A ONU estabeleceu o desenvolvimento sustentável, visando a manutenção da paz e da própria vida na Terra. Então, tudo isso é objeto de estudo do direito internacional, um ramo riquíssimo que nessa aula nós estabelecemos um contexto histórico, desde a era do escambo, passando para o contexto de trocas mercadológicas, criação da moeda a partir da cunhagem dos metais, moedas de valor próprio, depois moeda símbolo de valor a ela agregado, atribuído por um Estado soberano de direito. Olha quanta evolução do direito internacional. Estabelecimento das bancas de trocas monetárias que depois viraram os bancos. Os primeiros bancos lá em Fibonacci, em Firenze, na Itália. Estabeleceram-se bancas para trocas, ali era um lugar onde passavam os mercadores nas cruzadas. Então paravam por ali e faziam câmbio. Surge o conceito de câmbio, de diferença de valor agregado a cada unidade monetária, a depender do Estado soberano que as cunhava. Se era um Estado mais forte, mais sólido, mais influente, aquela moeda já tinha um valor agregado maior. Surge o direito cambial. Depois, nós vamos passando pela necessidade de busca por novos territórios, expansão territorial, busca de alimentos, recursos naturais, ao mesmo passo que proteção dos valores imateriais de um povo que já foi estabelecido, soberania, período de guerras, passamos por elas. Sim, vai se proteger o meu território, vai proteger a questão imaterial de um povo, da sociedade, a sua língua, a sua cultura. Não quero ser obrigado a seguir determinada religião, surge o protestantismo. Não quero pagar tanto imposto para a igreja. Guerra dos 30 anos. Primeiro marco do direito internacional normatizado. Tratado de Westfália, 1648, passamos por ele também. Depois vamos para as duas grandes guerras. Primeira e Segunda Guerra. Viés econômico, também busca de território. Primeira Guerra, busca de expansão territorial. Segunda Guerra, a gente já trata de uma questão política, sistema político. Veja a evolução do direito internacional e das relações internacionais. Sistemas políticos diversos despontando. Questões religiosas, questões étnicas. Todos objetos do direito internacional e das relações internacionais. Proteção da diversidade cultural, etnia, língua, linguagem, liberdade religiosa. Tudo objeto do direito internacional. Segunda Guerra, criação da primeira Organização Internacional de Peso, ONU. Criação de uma organização internacional permanente, manutenção da paz, passa a ser objeto de permanente estudo e tratativa. Cria-se conceito de diplomacia, agentes diplomáticos, representantes da soberania de um Estado, para além de suas fronteiras geográficas, a necessidade desses atores na cena internacional, agindo pela manutenção da paz, ou ainda por interesses menores, pela viabilização do crescimento econômico.
Mas aí temos a ONU nos lembrando, esse crescimento econômico tem que ser sustentável, função social da propriedade, tanto da propriedade privada dentro de uma nação, uma vez que internalizado esse valor maior de direito pelos países signatários da ONU, quanto a nível internacional. Multinacionais e estados têm que cumprir os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Voltamos para a evolução tecnológica, a era digital. O que o direito internacional vai proteger agora? Esse espaço virtual de fronteiras mitigadas. Não há mais fronteiras geográficas. A gente hoje atua na rede sem fronteiras físicas. Qual direito se aplica? Vejam a importância do direito internacional. Qual jurisdição, qual a competência para dirimir um conflito que se dá em diversas localidades? A importância ímpar do direito internacional, evoluindo até para o direito espacial, que nós vamos ver na última aula. Já se tutela a atividade no espaço, para além do planeta Terra, visando uma proteção do meio ambiente também, lixo que é jogado no espaço. Veja a importância desse direito tão rico que é o direito internacional, que nasce na antiguidade e vem evoluindo na mesma velocidade da evolução tecnológica até os dias atuais. Então, essa é a importância do direito internacional, um direito ímpar na era tecnológica, na era digital e desde os primórdios das antiguidades, passando por todas as fases de evolução tecnológica da vida humana. E vamos agora para o nosso quiz, para sedimentar o conhecimento dessa primeira aula. Vamos lá! Quais as origens históricas do direito internacional? Alternativa A, descoberta do fogo. Alternativa B, nomadismo. Evolução tecnológica ou D, agricultura. Qual o principal fator para a origem histórica do direito internacional? Evolução tecnológica, porque apesar de todas as alternativas fazerem parte desse contexto de aula explicado, nós temos como marco, como força motriz do desenvolvimento do direito internacional, a evolução tecnológica. Primeiro, tecnologia da agricultura, como utilizar o fogo, viabilizando o fim do nomadismo, né? O estabelecimento do povo em determinada localização e, a partir dali, todo esse contexto histórico vivenciado. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual foi o marco inicial do direito internacional em termos normativos? Quem estava prestando atenção? Paz de Westfália, 1648, Tratado de Westfália, soberania estatal e não intervenção ou fundamentação da diplomacia internacional? Tratado de Westfália. Por que não Paz de Westfália? Porque a Paz de Westfália foi a conferência criada para tratar da pacificação daquela região em guerra por 30 anos, mas o tratado em si é o primeiro documento formal de direito internacional. Vamos para a próxima pergunta. Quais dos elementos abaixo mais contribuiu para o estabelecimento do direito internacional? Cristianismo, feudalismo, mercantilismo ou LGPD? Mercantilismo, como a gente viu, são fatores também que fazem parte do contexto do direito internacional e das relações internacionais, mas é a partir do mercantilismo que a gente tem acentuado o direito internacional e a necessidade de criação de regras nessa seara. Bom, então nós vimos na aula de hoje sobre todo o contexto histórico do direito internacional. Nós vimos que todas essas relações internacionais entre nações, ela se inicia desde a época do escambo, né? Isso já existia quando uma nação decide trocar um produto com outra, já é estabelecida ali uma relação de direito entre nações, uma relação de direito internacional. Então isso vai avançando e vai se formalizando no período das guerras. Nós tivemos lá 1618, Guerra dos 30 Anos na Europa, durou até 1648, onde se dá o primeiro marco oficial do direito internacional, Paz de Westfália. Foram tratados em Westfália para formalizar o fim da Guerra dos 30 Anos e assim temos um marco formal de direito internacionalmente estabelecido. Qual a importância disso? Como nós vimos,
surgem os princípios do direito internacional, o princípio da soberania dos povos, ao estabelecimento de uma delimitação territorial e, assim, a necessidade de um povo respeitar a autonomia territorial do outro, o que implica dizer respeitar a autonomia jurisdicional também, o poder de dizer o direito naquele espaço delimitado, assim reconhecido pelo contexto do direito internacional. Então, vai surgindo todo um aparato de direito internacional, os primeiros diplomas normativos, que no caso o Tratado de Westfália, em 1648, traz esse marco, né, para a gente no direito internacional, e que vai se seguindo numa construção, perpassa ali na Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes põe fim à Primeira Guerra Mundial, também um novo marco, traz novos princípios de direito, soberania, princípio da soberania, o direito daquele povo, daquele Estado-nação ser reconhecido em sua autonomia pelos outros povos, igualdade no sistema internacional de direito, não há mais estabelecido domínio de um povo sobre outro quando ele está na sua soberania, né? Então, há igualdade entre os povos no sistema internacional de direito, todos com a mesma autonomia e poder jurídico, poder inclusive de defender o seu território. E aí surge um adendo no princípio da soberania e da autonomia sobre o território, que é o direito de se defender, né? E ali a manutenção da paz que vem estabelecida no Tratado de Versalhes, ela é mitigada um pouco no sentido de perpetuação da paz e da autonomia territorial, no sentido de proteger o território. Então, uma vez o território sendo aviltado, como nós vimos, surge o direito de defesa, legitimamente estabelecido pelo direito internacional. Uma vez que pôs fim ao estado de guerras, perpetrado ali 30 anos, na Guerra dos 30 Anos, Tratado de Westfália, começa nesse ordenamento normativo de direito internacional ser estabelecido, inclusive, o direito de defesa dos povos, que aí avilta um pouquinho a questão da manutenção e perpetuação da paz. Mas vai tirar esse princípio, professora? Não. Ele mantém o princípio da perpetuação da paz, legitimando somente um estado de defesa quando necessário para proteger o princípio da soberania daquele território, que foi estabelecido nesse primeiro diploma de Westfália, passando ali para a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, como foi visto, pôs fim à Primeira Guerra Mundial e traz algo novo, o estabelecimento da primeira organização internacional de direito intergovernamental. O que isso significa dizer? Foi-se estabelecido um órgão externo aos Estados-membros, aos Estados soberanos de direito, para que pudesse agir de forma imparcial por um interesse comum, no caso, a Liga das Nações, pela manutenção da paz. 1919, fim da Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, traz a primeira organização internacional, objetivo de imparcialidade na tratativa dos assuntos de direito internacional, o bem público, o bem comum, o direito das gentes, né? Como se fala em direito internacional, o direito de perpetuação da paz pela dignidade da vida humana. Diversas vidas foram perdidas ali na Guerra dos 30 Anos. Então, para a manutenção da paz, para proteger a vida humana, Tratado de Versalhes constitui uma organização internacional imparcial, ainda que pela soberania mitigada a essa organização internacional pelos Estados partes desse acordo internacional de direito. Ela tem uma autonomia jurídica na cena internacional para poder fazer e agir dentro da cena internacional de forma a pacificar as relações, evitando um novo contexto de guerra. Passamos para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ainda traz para a gente uma novidade no contexto de direito internacional, que é a criação da ONU, né? Ela deriva ali, ela vem da Liga das Nações e se estabelece a Organização das Nações Unidas, o sistema ONU, com diversas organizações internacionais aí já sendo criadas para os seus fins específicos, Organização Internacional do Trabalho, Fundo Monetário Internacional, OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, diversas organizações internacionais vão ganhando corpo na cena de direito internacional. Então, a evolução constante do direito internacional
a partir das relações entre nações que vão se estabelecendo, se equalizando e se limitando, produzindo princípios internacionais de direito para poderem ser balizadores dessas relações na cena internacional. Princípio da Pacta Sunt Servanda, também surgido lá em Westfália. Deve-se cumprir o contratualmente estabelecido. Se estabelecer um contrato de paz entre as nações, há a obrigatoriedade daqueles estados cumprirem o que foi ali estabelecido. Princípio da boa-fé contratual, princípio da Pacta Sunt Servanda, princípio da soberania entre os povos, autonomia jurídica dos povos e nações. Então, surge toda uma gama e um elemento jurídico normativo de direito internacional que só vai evoluindo e ganhando corpo ao passar do tempo, ao passar dos anos. E agora, com a nossa era tecnológica, com esse direito digital, com o meio ambiente digital em que vivemos, há necessidade de novos regramentos. Ora, esse meio ambiente digital ele é transfronteiriço, ele mitiga as fronteiras geográficas, como foi estabelecido lá desde os tratados de Westfália, e traz para a gente um meio ambiente desafiador. Ali não tem fronteiras geograficamente estabelecidas. Qual será a competência de um determinado Estado soberano de direito nessa seara, nas relações que vão ser estabelecidas ali no meio ambiente digital? Como atrair essa competência, a jurisdição? São os novos desafios da era digital que vem desse aparato histórico que vai passando o direito internacional ao longo dos anos, produzindo aí toda essa normatividade que hoje nós usamos nas diversas áreas do direito. Em todas as áreas do direito, atualmente, nós temos a incidência do direito internacional, haja vista que as relações são internacionalmente estabelecidas desde o momento em que nós acordamos, né? A gente abre o celular, está lá uma relação de direito internacional estabelecida com a operadora do celular, com os aplicativos que nós usamos. Então, o direito internacional hoje ele está no cotidiano da vida humana. Por isso, a importância do operador do direito, independente da área que atue, saber e conhecer o direito internacional, e isso coloca à frente também nas cortes nacionais, quando você traz a normatividade para fundamentar e embasar todo o seu pleito para o seu cliente, todas as petições que você fizer, você tem algo a mais ali, um fundamento de direito mais robusto quando ele está embasado também no direito internacional. E assim nós vamos encerrando todo esse contexto histórico que perpassa desde Westfália, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a evolução do direito internacional, do contexto entre as nações, criação de organizações internacionais imparciais para regular essa cena internacional, atores internacionais se colocando de forma clara, estados, organizações internacionais, o indivíduo como um agente na cena internacional, os diplomatas, entre tantos, que vão ali atuando e operacionalizando o direito na cena internacional. Então, nós ficamos por aqui nessa aula, onde nós abordamos todo o contexto histórico, para fundamentar o estudo que virá ao longo de todas as outras aulas. Na próxima aula, inclusive, nós vamos já tratar dos conceitos basilares e fundamentais já do direito internacional enquanto matéria solidificada, sedimentada, quais os conceitos, os princípios de direito internacional, os sistemas jurídicos. Nós temos 2 sistemas jurídicos diversos, sistema anglo-saxão, sistema romano-germânico, common law, civil law, como isso ocorre na cena internacional, como nós podemos fazer a interpretação dos diversos sistemas e fazê-los interagirem para a gente poder dar o direito internacional de uma forma sistemática na cena internacional e na atuação da advocacia também. Então, esses princípios basilares de direito são a chave mestra para a gente poder operacionalizar o direito, e é o que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Também trataremos desses conceitos sedimentados pelo histórico do direito internacional, mas também avançando para trazer essa questão da natureza jurídica híbrida do direito internacional, que por vezes trata de direito civil, civil law, por vezes trata de direito público, né? Common law, civil law, como isso se dá, qual a hermenêutica a ser aplicada para que se dê a sistemática do direito internacional de forma congruente, de forma pacífica.
E assim nós vamos ficando por aqui. Eu aguardo você na próxima aula. Eu sou a professora Carolina Santos. Me sigam nas redes sociais, Carolina Santos Lawyer. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.